Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, nesta sexta-feira, meio esquisitona para pessoas como você e eu. Isso porque, para todos nós que habitamos o mundo civilizado, nós podemos nos flagrar tendo sentimentos meio ambíguos diante de um fato. Hoje é aniversário do inelegível. Como é que a gente se sente nessa hora? A gente deve desejar muitas felicidades e muitos anos de vida? Complica, né? Felicidades não dá, mas dá para a gente desejar muitos anos de vida para que ele fique muito tempo na cadeia para pensar em todos os crimes, todos os males que ele causou ao nosso país, às pessoas de carne e osso, e também possa servir de exemplo para todos aqueles que se inspiraram nas maldades e nas distorções morais e éticas que essa criatura exala por todos os cantos. E ele recebeu presentes nada agradáveis, vejam só, do ministro Alexandre de Moraes, que deve ter se lembrado do inelegível. Agora, uma coisa é certa, o inelegível jamais esquecerá do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo, vamos aqui desmascarar mais algumas situações que estão acontecendo aí nesse universo paralelo, para servir também de alerta para as pessoas incautas que ainda acreditam nessas criaturas desse mundo cão. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com esse fato aqui. Hoje já temos 3 votos para mandar para a cadeia a senhora Carla Zambelli. E para quem acha que as decisões são injustas, essa é uma decisão que foi inaugurada no dia de hoje, do aniversário do inelegível, pelo ministro Alexandre de Moraes, que serve como um recadinho, né? Ó, se a senhora Carla Zambelli, que estava num patamar bem abaixo, ela vai tomar uma cadeia, espere só para ver o volume de pena que a figura do inelegível e sua Orcrim terão no final dessa história toda. E a Carla Zambelli, muito destemida e golpista, dizia coisas como essa aqui, convocando os generais de 4 estrelas para darem um golpe assim no maior descaramento, né? Vamos acompanhar aqui. Ordem. O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. Olha, tá passando uma lâmina aí também, viu, senhora Carla? E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo a partidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos... Gente, olha só, a gente fica até na dúvida se o caso dela era convocar militares ou convocar algum tipo de entidade espiritual, né, para salvar almas. E como ela mesma atestou, nós estamos vivendo no comunismo, né, porque tudo que eles pensaram ali e tentaram evitar fracassou. Então hoje o Brasil pode ser considerado um país comunista, né? É muita cretinice, é muita cara de pau dessas criaturas, por isso que ela está tomando uma cadeia, não especificamente por conta disso, mas por conta de outra situação, daquela perseguição que ela fez a um cidadão com uma arma ilegal em punho. STF tem 3 votos para condenar e tirar mandato de Carla Zambelli, que de arma em punho perseguiu homem. Então, a fila para a senhora Carla Zambelli está ficando mais acelerada a partir de hoje. E aí a gente vai vendo as criaturas desse mundo cão protestando em relação a uma outra condenação, segundo presente que a figura do inelegível recebeu no dia de hoje. O senhor Deltan Dallagnol andou reclamando aí, né? Vou pegar um trechinho. O ministro Alexandre de Moraes acabou de cometer o ato mais cruel, mais grotesco e mais atroz da sua vida. Ele votou para condenar a cabeleireira Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. Olha só, cometeu o crime, Dallagnol, tem que ir para a cadeia. Você só se esquece que a senhora Débora, ela só foi parar lá, naquela situação, porque ela seguiu a criatura do criminoso que o senhor defende, o inelegível, o bandido, o genocida. E aí não dá para a gente aliviar com esses vocábulos não, né? Que ele tenha vida longa.
Tarcísio elogia a agilidade das urnas eletrônicas e diz que o Brasil é referência no mundo na apuração de votos. Gente, isso foi uma facada também que o inelegível tomou hoje, né? Do Tarcísio. O Tarcísio foi para a Avenida, esse final de semana passado aí, fazer uma série de elogios, né, ao golpismo, criticando a Suprema Corte do nosso país, os nossos sistemas, mas hoje parece que ele deve ter escutado alguma coisa, algum aviso que ele mudou radicalmente. Para o bolsonarismo, ele agora deve ter se transformado num perigoso comunista, porque ele está defendendo, vejam só, o sistema eleitoral brasileiro. Se você não viu, confira aqui. Vamos lá. A gente pensa numa democracia, a gente tem que pensar em 3 pilares. O pilar da representatividade, e esse de fato é garantido pelas eleições transparentes, pelas eleições limpas, e o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia, ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou de fato uma grande referência. A gente tem que olhar toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística, e em pouco tempo os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso de fato é o que garante a representatividade. Olha, faltou só o Tarcísio dizer assim, eu queria mandar um abraço para o ministro Alexandre de Moraes, nesse dia que é aniversário do inelegível. Ministro Xandão, o senhor está com tudo, hein? A Justiça Eleitoral, olha, top, hein? É isso mesmo, é exemplo para o mundo. Então, aí, deve estar causando problemas aí no bolsonarismo, né? A gente queria chamar a atenção de vocês para um fato que eu falei mais cedo. O seguinte, ontem o Inelegível fez uma live, mas foi uma live dessa para caçar trouxa, caçar paspalho que acredita ainda, né, os paspalhos que acreditam ainda nessa Orcrim camuflada de família. Foram vender capacete. Falaram, mas olha, o capacete, não deixe de comprar o capacete, adquira o capacete. E o capacete está promocional, e o sorteio de capacete, e rifa de capacete. E aí colocaram o Carluxo para falar em homenagem ao inelegível. Aí o Carluxo vai lá com lágrimas nos olhos, fala do inelegível. Aí coloca o Dudu Bananinha para falar. Aí o Dudu Bananinha também mencionado, fala alguma coisa ali. Vem a dona Michele, fala alguma coisa, profetiza que esse ano será um ano de muitas felicidades, muitas conquistas para o inelegível. Olha, a senhora Michele, estou querendo saber de que lado a senhora está enxergando essas vantagens aí, né? Essas felicidades, essas coisas que a senhora está profetizando. Esperamos que a senhora tenha razão, mas pelo lado que nós olhamos aqui o que irá acontecer com o maridão, né? A senhora deve estar feliz porque provavelmente a senhora vai ficar um bom tempo sem ver a criatura, né? Exceto quando for fazer aquelas visitinhas, né? Mas o que chamou a atenção é que o filho caçula, o 04, não foi convidado para falar no aniversário do pai. Esqueceram completamente. Ele que andou choramingando, né? Proporcionando esse espetáculo aqui, que eu não tinha visto todo, porque além de ele dizer que vai lutar contra o establishment, contra as forças poderosas de Balneário Camboriú, ele ainda fez uma afirmação ameaçadora no final. Vamos acompanhar aqui. Se acham que vão me calar, estão muito enganados. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Tá ok? E a cobra vai fumar agora. É quase um Rui Barbosa, né, gente? Um poeta, um Castro Alves, um Shakespeare, com essas falas assim, realmente deve ter emocionado muito as criaturas da Terra plana, né? Aqui na live de ontem. E quero ressaltar aqui porque a figura do inelegível vai fazer campanha novamente para a anistia. E a gente tem ali o pastor, né, que é o guia espiritual, político, constitucional, conjugal, interplanetário da figura do inelegível Sorcrim. Ele poderia, para mostrar um pinguinho de honestidade, propor ali uma mudança nesse projeto de lei de anistia, cravando ali a impossibilidade de beneficiar aquele que tivesse sido o mentor de todos esses que caíram aí nas garras da lei e estão sendo condenados agora. Se houvesse uma exclusão explícita que essa lei não visa beneficiar ex-presidentes da República. Se eles colocassem isso, ficaria mais
com mais legitimidade. Como a gente sabe que tudo isso que eles estão fazendo é apenas uma cortina de fumaça para, no final da história, tentar livrar o bandido da cadeia, o inelegível da cadeia, aí não dá, né, gente? A gente tem que criticar. Já mostrei para vocês aqui várias vezes esse projeto. E o inelegível, diante dos presentinhos que ele recebeu do ministro Alexandre de Moraes, ele veio a público, agorinha mesmo, para se pronunciar sobre o que está acontecendo nesse dia, né? Um dia que ele está tendo muitas felicidades, certamente. Vamos colocar aqui. Hoje, sexta-feira, 21 de março. É o dia do meu aniversário, mas também um dia muito triste. Gente, percebam só uma coisa, antes de deixar rolar aqui. Vejam a produção da peça. É uma peça publicitária bem canalha para mexer com o sentimento das pessoas, sempre pelo sentimentalismo, mas que visa, em primeira análise, né, primeiro patamar, vamos dizer assim, beneficiar a ele próprio. Ele diz, olha, proteja a mulherzinha, que tá coitadinha do batonzinho, mas na verdade está querendo proteger a ele mesmo, né? Vamos ver aqui. O primeiro voto em plenário virtual, Alexandre de Moraes começa condenando a Débora, aquela senhora que tem 2 filhos pequenos. E que largou tudo, largou os filhos pequenos, foi lá para Brasília para praticar um golpe, ou agir a favor de um golpe de Estado para transformar o Brasil numa ditadura, e foi presa. Isso que aconteceu. O seu batom começa condenando ela a 14 anos de cadeia. Olha a cara triste dele, né? 14 anos, só vai ver só o volume da pena que o senhor vai receber. O senhor não vai escapar, não. Isso é desumano, é desarrazoável, é inacreditável. Mas nós devemos lutar, persistir. Eu quero convidar todos vocês agora, de São Paulo, para que no próximo dia 6 de abril, às 14 horas, na Paulista, mais um ato por liberdade de expressão, pela nossa democracia, pelo que resta dela, e também por anistia dos reféns de 8 de janeiro. Então é o seguinte, peça para transformar, para retirar do projeto de lei uma possibilidade para que o senhor escape da cadeia também. Se o senhor fizer isso, aí vai ter algum tipo de legitimidade. Agora, muito cuidado, tá, senhor Jair? Porque no próximo dia 6 de abril, o senhor já estará na condição de réu. Réu está muito próximo de uma condenação. Aí o senhor tem que tomar muito mais cuidados com as coisas que o senhor fará e as coisas que o senhor dirá no meio dessa história toda. Se o senhor estimular alguém a praticar algum crime, ou se o senhor esboçar uma tentativa de fuga, o senhor vai receber ali uma decretação de uma prisão preventiva. Pode ser um presente um pouco tardio, né, dessa data do seu aniversário. Compareça à Paulista, faça a sua parte. Vamos resgatar o nosso Brasil. Então, no próximo 6 de abril, todos na Paulista. Por Débora, pelos seus filhos, pela nossa liberdade, pelo futuro do nosso Brasil. Gente, é muita canalice, né? O cara bota a senhora Débora, mãe de família e tal, nessa situação, agora está pedindo anistia para alguém que ele colocou no crime. Olha as teorias conspiratórias e o medo dessa gente da extrema-direita é um negócio transnacional, né? Elon Musk afirma que há um risco bastante significativo de ser assassinado. Pois bem, imagina como é que o cara, com tanta grana, o cara dorme com essa cabeça, né? Com esse tipo de preocupação. Eduardo Bolsonaro formaliza a licença de 122 dias e suplente será convocado. Aí muitas pessoas perguntaram aqui, mas por que 122 dias? É por uma razão muito simples. Como a folha de pagamentos do Congresso Nacional fecha ali entre dia 18 e 19, para ele não ter nenhum tipo de falta, ele recebeu o salário cheio do mês passado, né? O que ele fez? Ele entrou com atestado médico. Aí, gente, não precisa ser Einstein para deduzir se esse atestado médico é verdadeiro ou falso, se ele é ideologicamente verdadeiro ou falso, se a criatura estava dodói ou se a criatura não estava dodói. Pois bem, então vai receber, o gabinete, todo mundo vai receber a grana integralmente, e a partir daí ele pede a licença de 120 dias, complementando com os 22, ou com os 2 anteriores, e já pode ser convocado o novo suplente. Para vocês verem, né, essa gente, eles não desperdiçam um centavo do dinheiro público. Quando é o dinheiro público, vai para as contas deles. Então, é um negócio para se questionar também. Acho que os deputados lá no Congresso Nacional poderiam arguir se esse atestado médico do Bananinha é verdadeiro ou se ele estava apenas embananado.
Eduardo Bolsonaro tem empresa holding nos Estados Unidos e endereço de residência. Então, olha, vai ter lupa agora sobre o comportamento dessa criatura. Ele que não pense aí que vai ficar flanando lá, conspirando contra o nosso país e ganhando grana, e que vai ficar tudo por isso mesmo. Ele acha que não tem imprensa lá, não tem gente que possa verificar o que a Sorcrim transnacional, né, anda fazendo para cima e para baixo. Bom, eu fico por aqui desejando aqui que a figura do inelegível tenha muitos anos de vida, que ele possa ter saúde para resistir à pena que ele terá que pagar pelos incontáveis crimes que cometeu contra todos nós, contra a nossa pátria. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.